No Ávila com a gente para falar da volta do Campeonato Paulista, que vai ter cobertura completa, cobertura total, já nesse final de semana, dos 4 jogos, dos 4 grandes, né? A cobertura da nossa equipe de esportes. Enfim, a bola já vai rolar pelo Campeonato Paulista, hein, Breno? É isso aí. É isso, Tebas. Bom dia ao ouvinte da Transamérica TMC, que acompanha aqui o Paulista TMC, porque, como você chamou, o Campeonato Paulista vai começar neste sábado. Que bom. E jogos agitando aí todo o estado, né, Tebas? A gente falou dos 4 grandes que terão a transmissão aqui na TMC, mas o campeonato começa amanhã às 15 horas no ABC Paulista. Opa. Porque no ABC Paulista o São Bernardo recebe o Capivariano. E é interessante a gente falar dos clubes menores também do estado de São Paulo, porque, por exemplo, o São Bernardo é um clube hoje de Série B do Campeonato Brasileiro. A gente fala que é um clube que não tem tanta relevância no cenário nacional, no cenário estadual, tem aí um projeto de uma SAF, mas que hoje já está na segunda divisão nacional, no segundo nível do Campeonato Brasileiro, que é um feito e tanto. Quantos clubes grandes a gente já não vê jogar a Série B nos últimos anos, então a gente tem que ficar muito de olho nesse Campeonato Paulista, porque nesse Campeonato Paulista, Tebas, tem aquele formato diferente que a Federação Paulista impôs principalmente para os clubes grandes em 2026. Se vacilar, fica fora dessa segunda fase. Se vacilar, fica fora, e tem muita gente falando, e eu também acredito nisso, que se vacilar pode rolar até uma briga contra o rebaixamento. Nossa, a gente explica para o ouvinte da TMC qual vai ser o formato. Cada clube agora vai jogar apenas 8 jogos na disputa do Campeonato Paulista. Não serão todos contra todos. Porém, todos os clássicos da temporada estão garantidos. Ou seja, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo, o Santos e o Palmeiras vai enfrentar o Santos, São Paulo e o Corinthians, e assim vai. E isso já garante dos 8 jogos, 3 clássicos para os grandes. Então já são jogos aí complicadíssimos que, se vacilar, já vai brigar na parte de baixo da tabela. E não é o caso que acontece com os pequenos. O Primavera de Indaiatuba, por exemplo, só vai enfrentar uma equipe considerada dos 4 grandes, que só vai ser o São Paulo. Entendi. Vai ficar mais difícil, então a tabela do São Paulo é muito mais complicada que a do Primavera de Indaiatuba. O que pode acontecer, os times vão ter uma tabela mais equilibrada, e aí o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos podem se complicar mais do que vinham se complicando nos últimos anos. É uma tabela muito traiçoeira do nosso estadual aqui, Tebas. Eu gostei, não sei se você acha legal ou não, eu achei interessante, vai dar mais dinamismo, né, pra competição. Eu gostei, dá mais dinamismo pra competição. Foi uma imposição da CBF perante ao calendário de 2026, é ano de Copa do Mundo, é um ano que o brasileiro vai começar mais cedo. O Campeonato Paulista tinha menos datas disponíveis, apenas 12 datas disponíveis para o Campeonato Paulista, são elas: os jogos da primeira fase, quartas de final, semifinal e os 2 jogos da final. Dá dinamicidade pro campeonato e dá muito equilíbrio também, Tebas. A gente vê, por exemplo, o São Paulo nessa crise política quase que sem fim. É verdade. Vai ter que enfrentar Corinthians e Palmeiras fora de casa, pega o Santos no Morumbi, mas também enfrenta o Mirassol na estreia. Então, dos jogos do São Paulo aí, é uma tabela complicadíssima que o São Paulo tem que ficar muito preparado e força máxima nesse Campeonato Paulista. E é difícil isso, porque tem que equilibrar com o final da última temporada, né? O pessoal ainda de férias, aquela coisa. Às vezes o jogador chega um pouquinho acima do peso por conta das férias, e também tem Brasileirão logo de cara, enfim, a temporada começando mais cedo também por conta da Copa do Mundo. E o São Paulo pega o Mirassol fora de casa. Exatamente, né? O São Paulo encerra a primeira rodada, né, do Campeonato Paulista, o último jogo da primeira fase, da primeira rodada, no domingo às 20h30, vai jogar lá no Maião, local em que o Mirassol não perde desde o Campeonato Paulista do ano passado. O Mirassol passou todas as rodadas do Campeonato Brasileiro sem perder no Maião, então a gente tá falando aqui de dificuldade para os grandes. Eu acho que o São Paulo vai ter aí o confronto mais difícil logo na primeira rodada. E a gente repassa aqui os jogos. O São Bernardo, que é um clube de Série B do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Capivariano amanhã às 15 horas na abertura do campeonato. O Santos amanhã enfrenta o Novo Horizontino. O Guarani enfrenta o Primavera. Primavera, que é o primeiro estreante do Campeonato Paulista nos últimos 10 anos, Tebas. A gente fala desse equilíbrio do Paulistão, dos clubes presentes no cenário nacional. Então, essa rotação de clubes, ela acaba ficando um pouquinho mais escassa, porque os clubes com mais poderio financeiro que
estão disputando as divisões 1 e 2 do Campeonato Brasileiro, A e B do Campeonato Brasileiro, estão se mantendo. Então é muito difícil um estreante na Série A1, mas é o caso do Primavera de Indaiatuba, um clube quase centenário que vai enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Clássico da capital, por que não? Português e Palmeiras no Canindé amanhã às 20h30, Corinthians e Ponte Preta no domingo na Neoquímica Arena, Velo Clube de Rio Claro e Botafogo de Ribeirão Preto no domingo às 17 horas, Noroeste de Bauru enfrenta o Bragantino, mais um clube de Série A, e para fechar o domingão, como a gente já disse aqui, Mirassol e São Paulo, lá em Mirassol, lá na 017, confronto muito complicado para o São Paulo. Então a gente sempre repassa isso, a cobertura da TMC nos jogos dos 4 grandes aqui de São Paulo, né? Santos e Novo Horizontino amanhã, já com a cobertura da equipe de esportes da TMC, jogo marcado para as 4 da tarde, mas antes tem o pré-jogo, enfim, o esquenta, também tem Portuguesa e Palmeiras amanhã às 8h30, no domingo, como o Breno nos passou, Corinthians e Ponte, né, no Itaquerão não, é a Neoquímica Arena, e no Maião, aí sim, o Mirassol enfrenta o São Paulo. E interessante, Breno, você falou aí, e claro, sempre respeitando os outros estaduais, mas, de fato, o Campeonato Paulista, entre os estaduais, é o mais complicado, é o mais difícil, porque além dos 4 grandes que a gente citou, tem os times tradicionais que tem algum peso, né? Tem peso na camisa, é o caso da Ponte Preta, do Guarani, da Portuguesa, e tem times que estão muito bem atualmente disputando Série B, até Série A. É o caso do Red Bull Bragantino, está na primeira divisão do Brasileirão. Você citou agora há pouco, agora me fugiu, né? O Novo Horizontino, não, São Bernardo. São Bernardo e o Novo Horizontino estão na Série B. Exato. Batendo o olho aqui, Tebas, ó, vamos lá, Mirassol, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Bragantino, são os clubes da Série A. 6 clubes da Série A estão no Campeonato Paulista. Na Série B, São Bernardo, Novo Horizontino e Ponte Preta. Então, dos 16 clubes aí, 9 disputam as 2 primeiras divisões do Brasil. E o Botafogo de Ribeirão Preto também. Então 10 clubes aí disputam as 2 primeiras divisões nacionais. É um torneio muito forte, Tebinha. É bem interessante, bem legal. Valeu, Breno Ávila, com as informações então do Campeonato Paulista, que começa já amanhã, sábado, com a cobertura completa, total, como sempre, aqui da TMC. Quem escuta sabe.